Então, bem-vindos. Se calhar podíamos a irmã Fátima, não sei, para iniciar com alguma oração, não sei se Exatamente. é o Eu ia pecado. iniciar a partilha, mas começamos com uma apresentação, sim. Com uma oração, perdão. Irmã Fátima, pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos Amém. pedir a Maria, neste mês em que celebramos as grandes datas de toda esta mensagem, de toda esta aparição, de toda esta missão para nós também. Vamos pedir que Nossa Senhora esteja conosco, que nos proteja a nós, que traga a paz ao mundo, a paz a cada um de nós, e também vamos lembrar de uma maneira muito especial neste dia todos aqueles que, por causa de todo este temporal, estão a sofrer as consequências, mesmo no nosso país, e são bastantes pessoas. Inclusive, parece que já há pelo menos uma pessoa morta e alguns feridos. Peçamos a Maria que console estes corações e que lhes dê a força necessária para se erguerem e lutarem, continuarem a sua caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora da de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por rogai por nós nós, que recorremos recorremos a a vós. vós. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire e nos envie, animados pelo seu Espírito. No Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde, bem-vindos a todos e vamos abordar hoje então o tema da identidade da Associação da Medalha Milagrosa. Essa identidade está definida nos estatutos que foram devidamente aprovados pela autoridade internacional responsável, que foi nomeada pela Santa Sé. E nesta apresentação vão constar todos os elementos dos estatutos nacionais aprovados, mesmo que alguns de forma resumida e outros numa ordem diferente dos ditos estatutos. Mas vamos focar-nos aqui nos artigos que mais importam para compreender a nossa identidade. Então, em primeiro lugar, é necessário mencionar que a Associação da Medalha Milagrosa Internacional foi criada por concessão pontifícia de Sua Santidade Pio X, de Electionis Filium, em 1909. Os estatutos, tanto internacionais como nacionais, são aprovados pelo Diretor-Geral da Congregação da Missão, da Companhia das Filhas da Caridade e da Associação da Medalha Milagrosa. A Associação da Medalha Milagrosa não é mais que um instrumento de Deus ao serviço dos pobres. Mas vamos ver um bocadinho em detalhe como se concretiza esse serviço. Alguém aqui sabe ou tem uma ideia da razão da existência dos estatutos da AMM e para que é que eles servem? Ok, então vamos lá ver. São diversas as situações que explicam esta necessidade. Garantir a clareza da missão da Associação da Medalha Milagrosa em Portugal e garantir que está em conformidade com as especificidades que são determinadas pela AMM Internacional. Temos que definir a missão e os meios da associação no nosso país. Também é necessário enquadrar a AMM para que ela respeite sempre os mesmos princípios e o mesmo carisma. E também definir de forma estruturada a identidade da Associação da Medalha Milagrosa. Então, vamos abordar o tema da criação, porque foi criada a pedido do Santo Padre, como acabamos de mencionar há pouco, mas na realidade a associação remonta às aparições que ocorreram em 1830 da Virgem Santa Maria a uma filha da Caridade, Santa Catarina de Labouré.
E é por Nossa Senhora ter aparecido a uma filha da Caridade que a Associação da Medalha Milagrosa é um dos ramos da família vicentina. Quanto à existência da própria medalha, esta foi cunhada a pedido de Nossa Senhora, que a mostrou a Santa Catarina. A AMM tem várias características. Uma delas é eclesial, uma vez que foi criada a pedido do Santo Padre e que o cumprimento da missão da AMM está ligado à missão da própria Igreja. Uma outra característica é mariana, considerando que esta associação tem origem nas aparições de Nossa Senhora hum, e- a Santa Catarina, perdão, e à devoção à medalha milagrosa, que os membros sentem o chamamento para difundir a mensagem da medalha. Também temos uma característica vicentina, uma vez que Nossa Senhora apareceu a uma filha da Caridade da família de São Vicente Paulo e de Santa Luísa de Marilac, e sendo o seu superior, o superior geral dos padres e das irmãs vicentinas. Então, uma curiosidade. Alguém aqui sabe qual é a finalidade da Associação da Medalha Milagrosa? Estamos aqui para vê-lo. Então, sendo a associação criada no seio da Igreja Católica, a AMM tem por finalidade seguir Jesus Cristo com a força do Espírito Santo, a exemplo de Maria, que é modelo de vida cristã. E para tal, devemos honrar e fomentar a devoção e o compromisso para com a Virgem da Medalha Milagrosa e difundir a espiritualidade mariana através da mensagem da própria medalha. E devemos também procurar a santificação através da comunhão, da vida espiritual e do apostolado. E claro, sendo o carisma de todos os ramos da família vicentina a caridade e a evangelização, cabe-nos a nós também ter essa finalidade e praticar a caridade através de todos os meios ao nosso alcance. É importante sublinhar que não estamos apenas aqui a falar de pobreza material, mas também devemos prestar assistência aos que sofrem de pobreza espiritual, aos doentes, aos idosos, aos que se encontram sós, entre outros. E para atingirmos essas finalidades, quais são os nossos meios? Temos vários à nossa disposição. O principal é a oração pessoal e comunitária, especialmente centrada na palavra de Deus. A comunhão entre todos os membros da AMM, expressa na Eucaristia. A formação, o que estamos agora a pôr em prática neste encontro. A participação em retiros, encontros, cursos e em assembleias, sempre que estas sejam convocadas. E devemos, como é óbvio, ter uma missão de evangelização sempre centrada no serviço aos pobres, por meio de visitas ou qualquer outro meio à nossa disposição, como as novas tecnologias que também estamos a utilizar neste momento para chegar a vós. A nossa vida interior e comunitária são os melhores exemplos que os membros da AMM são chamados a viver e que servem para atingir os fins da associação. Para tal é essencial que a oração e a contemplação, tanto individual como comunitária, sejam a nossa forma de responder ao convite de Nossa Senhora. A vida em comunhão, no encontro e no amor evangélico, sempre com alegria, é o que dá o ser à Associação da Medalha Milagrosa e que une os seus membros entre eles e à Santa Igreja. Se tivermos sempre em mente o exemplo de Nossa Senhora no cenáculo junto dos apóstolos e tentarmos imitá-la, estaremos no bom caminho para viver a espiritualidade da Associação da Medalha Milagrosa. Mas não devemos procurar apenas a nossa santificação e a nossa salvação. Cabe-nos levar o Evangelho a todos, em especial servindo a Cristo nos pobres. Indo até eles, tendo, por exemplo, a Virgem Maria junto da sua prima Isabel, mantendo sempre a vocação vicentina de caridade, justiça, tanto corporal como espiritualmente. E existe uma regra a seguir.
pelos membros da Associação da Medalha Milagrosa, que ajuda a fomentar toda esta vida. E essa regra são estes estatutos que estamos hoje aqui a partilhar. Este é o nosso caminho de vida, em comunhão e no amor a Deus, guiados pelo exemplo de Nossa Senhora. Então, vamos ver, em primeiro lugar, qual é o símbolo da Associação da Medalha Milagrosa. Este símbolo está também determinado nos estatutos e consiste simplesmente na imagem das duas faces da própria medalha, com o, o símbolo AMM abaixo e a cruz de Cristo entre as duas metades. Depois, alguém já tinham pensado ou já sabiam que há muitas pessoas membros da Associação da Medalha Milagrosa que não o sabem? Vamos ver como é que isso é possível. Como a medalha milagrosa é para todos, quem a receber e trouxer consigo com fé, devoção e confiança é membro da Associação da Medalha Milagrosa. Podem participar dos seus privilégios, todos aqueles que reunirem certas condições, como a aceitação consciente da mensagem da medalha, tê-la recebido por imposição em público e após bênção da medalha, trazê-la ao pescoço como lembrança da mensagem e para viver a mensagem. E invocar habitualmente Nossa Senhora dizendo: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que oramos ao início deste encontro. Sendo membro da associação, com as condições que acabámos de listar, qualquer pessoa pode expressar o desejo de se tornar um membro comprometido, ou seja, aceitar trabalhar para realizar os fins da Associação da Medalha Milagrosa. Esses membros irão receber uma formação ao longo dos encontros e esse compromisso deve ser formal. Os membros comprometidos gozam de todos os benefícios espirituais que a Igreja concede aos seus membros, mas também têm voz ativa ou passiva dentro da associação. Podem e devem participar das decisões, dos trabalhos e das missões que a AMM implementa para atingir os seus fins de caridade e evangelização. E são convidados a oferecer uma joia de entrada de 5 euros, como aqui podem ler, conforme os estatutos. Mas cabe a cada membro a responsabilidade de levar as graças de Nossa Senhora às famílias e aos pobres, através de visitas ou de ações pastorais, como, por exemplo, catequeses, encontros como este, ações de angariação de fundos para servir aos pobres, etc. Devem também rezar com as pessoas nas instituições, nas famílias ou na casa dos pobres, entre outros. Esse trabalho de apostolado deve também ser realizado pela passagem do oratório pelas casas de todos os membros da Associação da Medalha Milagrosa e também pelas casas de quem o peça, mesmo não sendo membro da AMM. O oratório consiste numa imagem de Nossa Senhora ou num quadro que represente Nossa Senhora das Graças. Quando alguém manifesta o desejo de se tornar um membro comprometido da Associação da Medalha Milagrosa, deverá participar numa formação básica, cujo ritmo, duração e conteúdo é indicado pela Direção Nacional. Evidentemente, deverá desejar unir-se em espírito de comunhão cristã aos outros membros e manifestar por escrito o seu desejo. A Associação da Medalha Milagrosa em Portugal implementou um formulário de inscrição para todos os seus membros que poderão aceder através de um link que vamos exibir no fim desta apresentação e que também se encontra disponível no nosso site da AMM Portugal. Então, vamos ver onde se situa a verdadeira vida da AMM. Alguém tem uma ideia? Será a nível internacional, no Conselho Nacional ou nos núcleos locais? Então, é nos núcleos locais, evidentemente, para a criação de um núcleo local, numa das muitas paróquias existentes no nosso país, é necessária a aprovação do Conselho Nacional e o consentimento escrito da autoridade eclesiástica competente, em geral, do pároco.
Na medida do possível, os núcleos locais devem funcionar como o Conselho Nacional e deveria, pelo menos, existir um presidente, um secretário e um tesoureiro, que são escolhidos por 3 anos renováveis. Como é óbvio, todos os conselhos exercem a sua missão de forma gratuita. Além disso, os estatutos prevêem que um membro pode ser demitido a seu pedido ou por razões graves. Para garantir e manter a comunhão entre os seus membros, cada núcleo realizará no dia 27 de cada mês, ou noutro dia do mês que seja mais apropriado ao contexto local, uma reunião mensal durante a qual rezam ou cantam o hino da associação, rezam o terço da medalha ou o terço vicentino, realizam uma atividade de formação, pode ser a leitura de um texto bíblico ou de um texto vicentino, ou de um texto com origem nestes estatutos, ou qualquer outro que se julgar oportuno, e atual. E depois dessa leitura, convém que ocorra um diálogo e uma partilha à volta do tema da leitura escolhida. Por fim, nessas reuniões devem ser revistas as atividades, as contas e os projetos do núcleo em questão e fazer propostas de ações e missões para o futuro. Estas reuniões são o centro onde se reza, evidentemente, se partilha, claro, mas onde se tomam decisões em comum para as ações que devem ser tomadas para a missão de caridade e evangelização que caracteriza a Associação da Medalha Milagrosa. Então, vamos agora ver os membros do Conselho Nacional. A nossa presidente atual é a Liliana, que está connosco. A nossa secretária atual é a Dulce Ferreira, que sou eu que vos estou a falar. A nossa tesoureira é a Dina Perpétua, a quem infelizmente não foi possível juntar-se a nós hoje. E, evidentemente, contamos também com a presença do Padre Luciano da Costa Ferreira e da irmã Fátima Mendes, que está aqui connosco, que são os nossos assessores. Depois da criação da Associação da Medalha Milagrosa, a pedido de Sua Santidade o Papa Pio X, existiram estatutos para reger o seu funcionamento. E os últimos estatutos atualizados a nível internacional foram aprovados em abril de 2010. Quanto aos estatutos nacionais que estamos agora a comentar, seguem de perto os estatutos, internacionais e as normas gerais das associações de fiéis e da Conferência Episcopal Portuguesa. As diferentes sedes da AMM estão especificadas nos nossos estatutos, sendo a sede em Portugal, na Avenida Marechal Craveiro, em Lisboa. A AMM é uma associação pública que é integrada por leigos, por clérigos, por membros dos institutos de vida consagrada e tem por natureza a procura de uma vida mais perfeita pela difusão da mensagem da Medalha Milagrosa. Os membros da AMM gozam de indulgências concedidas em certas datas, que podem aqui ver detalhadas. São, em resumo, as solenidades e festas marianas relacionadas com as aparições de Nossa Senhora em Paris e com a família vicentina. Alguém leu atrás qual era a data mais importante para a Associação da Medalha Milagrosa? Vamos lá ver qual é. É no dia 27 de novembro, que é daqui a uns dias este ano, e celebra-se o dia da aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina de Labouré. E a associação relembra esta data, esta festa, todos os dias 27 de cada mês, pela oração do terço disponibilizado pela família vicentina online, todos os dias 27, e que será acessível todos os meses através do mesmo link. No final desta apresentação mencionaremos e mostraremos esse link. E como é normal, sendo a AMM um ramo da família vicentina, participamos também de todas as celebrações marianas e vicentinas do calendário litúrgico. Como sempre, quando existem regras de admissão, existem exceções de pessoas que não podem ser recebidas na AMM. Vou-vos deixar rapidamente tomar conhecimento, mas
basicamente são as pessoas que rejeitaram a fé católica, ou que abandonaram a comunhão eclesiástica, ou que conspiram contra a Igreja de qualquer forma. Obviamente, serão também excluídos os que rejeitarem os princípios que regem a Associação da Medalha Milagrosa, entre os quais estes estatutos. E se algum membro que já foi aceito pelo passado vier a incorrer qualquer destas situações, deverá ser demitido. Essa demissão só poderá ser decidida e efetivada pelo presidente local ou nacional. O governo internacional da Associação da Medalha Milagrosa, como há pouco sobre o Conselho Nacional, não vamos aqui entrar em detalhes sobre todos os papéis de cada elemento, mas sublinhamos que o diretor-geral da Associação da Medalha Milagrosa é o superior-geral da Congregação da Missão, ou seja, dos Padres Vicentinos, e da Companhia das Filhas da Caridade, ou seja, das Irmãs Vicentinas. E este cargo foi entregue pelo Santo Padre em 1909 e mantém-se até hoje. O diretor-geral atual é o Padre Tomás Mavrides, que vem aqui a foto no cantinho. Existe uma regra que deve estar presente uma maioria de membros para se iniciar uma assembleia da AMM, mas se meia hora depois da hora marcada para o início dessa assembleia, essa maioria não estiver atingida, a assembleia vai se reunir na mesma, com os elementos presentes naquele momento. Acham que já vimos tudo? Está quase, quase. Então vamos lá. Como já devem ter compreendido, a Associação da Medalha Milagrosa não tem fins lucrativos. Todos os bens angariados pela Associação, tanto a nível local como nacional, são administrados como património dos pobres. E é da responsabilidade dos tesoureiros locais, nacionais e internacionais prestar regularmente contas sobre os valores angariados e os valores gastos. Como todas as associações, a AMM pode ser dissolvida por causa justificada. A nível nacional, pertencerá ao diretor-geral a dissolução e a nível local, ou seja, nos núcleos regionais, a dissolução pode ser decidida pelo Conselho Nacional, mas sempre com o consentimento do pároco ou do bispo da diocese. E, finalmente, resta-nos dizer que, mesmo se estes estatutos são bastante detalhados, e tudo o que acabamos de ver contém muitos detalhes, podem existir pontos que não foram expressamente indicados. E, nesse caso, a AMM de Portugal rege-se pelo direito universal da Igreja, em matéria de associações de fiéis, e pelos estatutos internacionais da AMM, e também pelas normas gerais da Associação de Fiéis. E estes estatutos foram aprovados em 2011 e incluem alguns anexos que também vamos ver daqui a uns instantes. Mas, entretanto, gostaria aqui de fazer uma pausa e de saber se existe alguma pergunta ou dúvida relativamente a todos os temas que abordamos já e que foram muitos. E peço desculpas, estou às escuras, mas daqui a pouco já ligo a luz. Alguma dúvida? Muito bem. Então, passamos ao primeiro anexo, que trata-se do hino oficial da Medalha Milagrosa. É este hino que pode ser cantado ou rezado nas reuniões mensais, como mencionámos há pouco, e, e aqui está o detalhe. Eu aqui vou pedir para interromper a Dulce, porque vamos aproveitar para ficar também gravado nesta partida que estamos a fazer e chegar aos grupos, e uma vez que temos tempo para podermos escutar o hino que já se encontra gravado, e Perfeito. desta forma os próprios núcleos poderão ensaiar, uma vez que têm acesso também à letra. Por isso, vou então dar lugar à partilha. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, rogai por nós, que recorremos a vós.
a Santa Catarina Velosa. Ó Senhora das Graças, Mãe ditosa, conservai nossa vida imaculada. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, rogai por nós, que recorremos a vós. Rogai por nós, rogai por nós, que recorremos a vós. Obrigada, Liliana, por esta partilha. Então vamos continuar agora nos restantes anexos aos estatutos, para abordar o terço da Medalha Milagrosa, que é uma das sugestões de oração também a decorrer nas reuniões mensais nos núcleos locais. Não vamos aqui detalhar cada mistério, mencionamos apenas que este terço se reza no terço mariano normal e que em breve o nosso site publicará os detalhes do terço, assim que os restantes anexos dos estatutos. Quem é que se lembra da data da festa litúrgica de Nossa Senhora das Graças? É no dia 27 de novembro, daqui a uns dias, já o mencionámos, e um dos anexos aos estatutos é a oração litúrgica desse dia, que se reza na Eucaristia da festa de Nossa Senhora das Graças. Em seguida, temos o terço vicentino, que também não vamos passar em detalhe e que também iremos publicar no nosso site em breve, que também é uma sugestão de oração durante as reuniões. E posso apenas dizer que se, entretanto, algum núcleo local desejar já utilizar um destes terços durante a próxima reunião deste mês, por exemplo, podem encontrar já os estatutos completos que incluem todos estes anexos e todos os outros no site da AMM. Vamos partilhar o link desse site no fim da apresentação. E agora, quem se lembra da festa litúrgica de São Vicente de Paulo? Já a vimos. Vimos isso ainda há pouquinho. É o dia 27 de setembro, que é o dia de São Vicente de Paulo, e também consta nos anexos aos estatutos a oração litúrgica desse dia. Finalmente, o rito da bênção e imposição da medalha consta nos anexos dos estatutos com todos os detalhes, que contém 5 momentos importantes. Aqui nós só mencionamos esses 5 momentos sem descrever o rito por inteiro. É importante mencionar que o rito que consta em anexo aos estatutos foi previsto para ser presidido por um sacerdote. Mas se for um leigo a oficiar, que tenha sido designado para tal, segue-se o mesmo rito, mas vai-se excluir a homilia e a oração de bênção, como é óbvio. Para os estatutos, é tudo. Então, agora vamos falar de como nos acompanhar. Uma das formas é a oração do terço online, todos os dias 27, às 21h15, exatamente. Já estava na dúvida. Às 21h15, eu sei que aqui não vão poder, se calhar, tomar nota deste link que é tão longo, mas este link é divulgado nas redes sociais dos diferentes ramos da família vicentina. E em breve também iremos partilhá-lo no nosso site. Depois, partilho convosco alguns elementos para nos encontrar. Há o formulário de inscrição na associação, que está disponível no site e nas nossas redes sociais. E se há 2 elementos que aqui podem tomar nota para nos encontrar, seriam o nosso site e o nosso e-mail,
que são os principais, onde encontram o resto. Quanto às redes sociais, se nos procurarem escrevendo AMM Portugal ou Associação da Medalha Milagrosa Portugal, deveriam encontrar-nos facilmente. E finalmente, não sei se vocês se lembram, nós deixamos um anexo para o fim, que era o número 2, mas que nós deixamos para o fim. E trata-se da oração, da Associação da Medalha Milagrosa, que eu gostaria que pudéssemos todos rezar em conjunto antes de terminar esta apresentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, Virgem Maria Imaculada, Mãe da nossa esperança, Mãe que acolhe sempre os seus filhos, Mãe cujas mãos nunca param de servir, mãos que derramam graças sobre todos os que em vós confiam. Sois a mãe do puro amor. Mãe, olhamos para vós com fé, desejosos de sermos fiéis ao vosso divino Filho. Olhai para nós e para a nossa família. Derramai as vossas bênçãos sobre todos os membros da AMM e da família Vicentina. Abençoai todas as pessoas que precisam de vós. Concedei a paz ao mundo. Guardai-nos, guiai-nos e protegei-nos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E terminamos aqui a nossa apresentação e ficamos ao dispor em caso de dúvidas eventuais, que podem sempre submeter por e-mail, se tiverem dúvidas, ao e-mail que indicamos anteriormente. Obrigada pela vossa atenção. Começo por agradecer à Dulce a excelente partilha que foi feita, que acho que se reveste de uma mais-valia para a vida e compreensão da Associação da Medalha Milagrosa em Portugal. Obrigada, Dulce. Antes de mais, gostava de questionar realmente aos presentes se existe alguma dúvida que possa ser esclarecida. E se, eventualmente, como sei que toda esta apresentação também é acompanhada indeferido, a todas as pessoas que possam ter alguma dúvida, todo o Conselho Nacional se encontra de portas abertas para prestar esclarecimentos, seja através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail, ou mesmo se virem que é uma mais-valia, existe a possibilidade de nos podermos fazer uma sessão também de esclarecimentos presencial na paróquia, entrando em contacto connosco e agendando em coordenação sempre com o parco para estes esclarecimentos que possa ocorrer. Por isso, colocamos-nos já à disposição para o esclarecimento de qualquer tipo de dúvidas, agora e mais tarde. Obrigada.